cá estamos nós para mais uma aula de português língua não materna. Eu sou a professora Ana Josefa. Nós na aula passada estivemos a falar de umas florestas muito especiais, lembras-te? Pois é, falámos de um autocarro floresta, falámos também de uns prédios floresta, não é? E vimos que na cidade também é possível arranjar soluções para o ar ficar mais puro, não é? E hoje, antes de entrarmos no nosso tema de hoje, vamos pegar no teu desafio da aula passada. Lembras-te qual era? Pois é, o desafio da aula passada era completares 2 frases onde pudesses dizer o que é que tu podes fazer, ou tu e os teus amigos podem fazer, para que o ambiente seja melhor e para poupar e melhorar o planeta, não é? Então, vamos ver que frases é que tu escreveste. Claro, eu não tenho a certeza que frase é que tu realmente escreveste, não é? Mas ponho aqui no quadro algumas frases que provavelmente tu poderás ter escrito, ou então, portanto, pelo menos algum exemplo de frases que poderias escrever. Então, vou escrever aqui no quadro essas frases. Então, nós tínhamos eu vou, não é? Eu vou, e tinhas que completar. E podíamos pôr aqui, por exemplo, vou-te pôr aqui 2 exemplos. Portanto, eu vou andar mais a pé, isto é uma coisa que podes fazer. Andar mais a pé, vamos pôr aqui um ponto final. E também podemos pôr, eu vou poupar mais papel. Ora, se poupares mais papel, não é? Estás também a ajudar o ambiente, porque sabes que o papel vem das árvores e, por isso, se poupares papel, estás também a poupar as árvores. Depois temos aqui eu e os meus amigos. Vamos. O que é que vamos fazer? Então, aqui, mais 2 frases, coisas que tu e os teus amigos podem fazer. Usar mais os transportes públicos, por exemplo. Porque se usarmos transportes públicos, andamos menos vezes de carros individuais e, portanto, também poluímos menos o ambiente. E também podemos pôr aqui comer fruta da época. Deves-te estar a perguntar, comer fruta da época? Ora bem, sabes o que é fruta da época? Pois é, a fruta da época é aquela fruta que está disponível e que se dá em determinada altura do ano. Por exemplo, aqui em Portugal, as laranjas dão-se sobretudo no inverno, não é? No inverno há muitas laranjas. Mas, por exemplo, as uvas, só no verão é que nós temos uvas aqui em Portugal. Ora, se no inverno quiseres comer uvas, é possível, mas essas uvas não são as uvas daqui de Portugal, já não são fruta da época, porque no inverno não é a época das uvas. Têm que vir de outro país. E para virem de outro país, o que é que acontece? É preciso vir de transporte, ou em caminhões, ou de avião, de outro país até chegar aqui. E o transporte dessa fruta até chegar aqui vai poluir o ambiente, não é? Portanto, se estiveres a comer fruta da época, é melhor, é mais amigo do ambiente, porque essa fruta está na altura dela estar madura e boa para comer e não é preciso ir buscá-la num sítio mais longe. Percebeste? Pronto, isto é que é a fruta da época. É a fruta que se pode comer em determinadas alturas do ano. Ora bem, depois temos aqui aquilo que já tínhamos visto na aula passada, que é eu e os meus amigos, não é? Eu e os meus amigos é o mesmo que dizer nós, não é? Portanto, nós poderíamos dizer aqui
eu e os meus amigos vamos usar mais os transportes públicos, ou eu e os meus amigos vamos comer fruta da época, mas também podemos dizer nós vamos usar mais os transportes públicos, ou nós vamos comer fruta da época. Percebeste? Portanto, aqui nós é o mesmo que dizer eu e os meus amigos. Ora bem, agora vamos então entrar no nosso tema de hoje. Nós falámos de florestas na aula passada, não é? Mas como sabes, as florestas para se desenvolverem também precisam de água, não é? E para haver água é preciso chover. E então o tema de hoje tem a ver com a importância da água. Porque a água é muito importante para todos os seres vivos. Não só as plantas, mas também os animais. E nós, os seres humanos, não é? Também precisamos muito de água. Até porque o nosso corpo é composto por uma grande percentagem de água. E, portanto, nós temos que preservar a água também, não é? Porque a água também é um elemento da natureza que nós temos que preservar. Ora bem, então vamos ver aqui o nosso tema de hoje, que é a água e a falta dela. Sim? Muito bem. Então, temos aqui um texto que nos fala sobre a importância da água. E tu vais escutar com muita atenção. Está bem? A importância da água. Sabias que o teu corpo tem 70% de água? A água está nas células e em vários líquidos do teu corpo, como o sangue. A água ajuda a regular a temperatura do teu corpo. Também as plantas precisam de água para fabricarem o seu alimento. Os animais mantêm o nível de água certo quando comem ou bebem. Já as plantas absorvem a água pelas raízes. Quando a quantidade de água não é suficiente, o ser vivo pode ficar desidratado e morrer. Ora bem, estiveste a ouvir este texto com muita atenção, não é? E repara, temos aqui também algumas palavras no texto que estão destacadas. Neste texto são só 3 palavrinhas. E vais ver o que é que estas palavras significam. Eu vou-te mostrar um glossário onde te vão aparecer estas palavras. Nós temos aqui 3 palavras. Temos a palavra células, a palavra sangue e a palavra desidratado. E vamos ver se sabes o que elas significam. O sangue, de certeza que sabes, não é? Corre-te nas veias e eu tenho a certeza que sabes o que é o sangue. Ora bem, então temos aqui, no glossário, temos a célula e temos o sangue. Ali umas imagens que te mostram o que é uma coisa e outra. Ora bem, a palavra, portanto, célula, a célula é uma unidade que está presente em todos os seres vivos. Todos os seres vivos têm células e essas células são importantes para as funções que o corpo desempenha, não é? Qualquer ser vivo, ou seja, animais ou plantas, é muito importante. Depois temos ali o sangue, mas há uma palavra que nós tínhamos visto no texto, que era a palavra desidratado, não é? Que não aparece ali. Sabes o que é que quer dizer desidratado? Pensa lá um bocadinho. Vamos reler a última frase para veres. Quando a quantidade de água não é suficiente, o ser vivo pode ficar desidratado e morrer. O que é que achas que quer dizer desidratado? Pois é, desidratado quer dizer que não tem água suficiente, que tem falta de água, não é? Portanto, se tem falta de água, fica desidratado. E então temos ali desidratado, sem água suficiente. Ora, depois temos o contrário. Temos a palavra hidratado. Hidratado quer dizer que tem água suficiente. E como é que se forma ali a palavra desidratado? Nós tivemos a ver palavras contrárias nas aulas anteriores, não é? Então temos ali desidratado, que é o des mais hidratado, não é? Des mais hidratado, só que o que é que nós temos aqui? O H da palavra hidratado desaparece. Percebeste? E, portanto, para fazer a palavra desidratado, o H desaparece e juntamos o des mais hidratado. Depois temos ali hidratar, que é o contrário de desidratar. Portanto, hidratar e desidratar
são palavras contrárias, não é? E temos ali a referir que hidratar e desidratar são verbos, não é? Portanto, então temos aqui várias palavras, não é? Temos estas palavras todas, hidratado, desidratado, hidratar, desidratar, hidratação, desidratação, que são palavras que são palavras da mesma família, não é? É isso mesmo, portanto, estas palavras são todas da mesma família. E se reparares bem, todas elas têm algo em comum, não é? Há uma parte da palavra que aqui é igual e, por isso, elas pertencem à mesma família, certo? Muito bem. Agora, portanto, nós temos aqui o texto que já tínhamos visto. Eu vou pô-lo novamente para ouvires novamente o texto com atenção e podermos responder a algumas perguntas sobre o texto. Porque, como estive a falar aqui do vocabulário, pode já ter esquecido de alguma parte do texto. E então eu vou, neste momento, pôr o texto outra vez para tu ouvires e vais acompanhar a leitura. Está bem? Vamos lá, então. A importância da água. Sabias que o teu corpo tem 70% de água? A água está nas células e em vários líquidos do teu corpo, como o sangue. A água ajuda a regular a temperatura do teu corpo. Também as plantas precisam de água para fabricarem o seu alimento. Os animais mantêm o nível de água certo quando comem ou bebem. Já as plantas absorvem a água pelas raízes. Quando a quantidade de água não é suficiente, o ser vivo pode ficar desidratado e morrer. Muito bem. Agora que já leste o texto novamente, vamos então fazer os exercícios que vêm a seguir, está bem? Temos então os exercícios onde vais provar que estiveste, de facto, com atenção a ouvir e a acompanhar a leitura do texto. Então, vamos ler aqui as nossas frases e vais ter que responder se são verdadeiras ou falsas, está bem? Então, vamos lá. Então, temos aqui a primeira frase que diz assim: só cerca de 30% do corpo humano não é constituído por água. Ora, isto é verdadeiro ou falso? No texto, o que é que tu ouviste? Ouviste que 70% do corpo humano era constituído por água. Então, se ali diz que só cerca de 30% do corpo humano não é constituído por água, vamos fazer contas, não é? 30% mais 70% daria os 100%, não é? Então, vamos lá ver. Então, esta resposta que diz que, esta frase que nos diz que 30% é que não é constituído por água, é verdadeira ou falsa? Ups. É verdadeira, não é? Muito bem. Agora, temos aqui. Os líquidos do nosso organismo não têm água. O que é que te parece? Pois é isso mesmo. É falso, não é? O sangue também tem água, não é? Se o nosso corpo tem água, os líquidos que estão dentro de nós também têm água. Depois temos aqui C. A água serve para pôr o nosso corpo com a temperatura certa. Sim ou não? É verdadeira, sim senhora. Muito bem. E depois temos ali, a desidratação ocorre quando ingerimos água. Então lembra-te o que é que significa hidratado e desidratado. Quando ingerir água é beber água. Então, se nós bebemos água, ficamos hidratados ou desidratados? Se bebermos, ficamos hidratados. Então, quer dizer que esta resposta é falsa. Muito bem. É isso mesmo. Tenho a certeza que tens todas as respostas corretas. Agora nós vamos falar do clima. Tu sabes como é que é o clima aqui em Portugal? Que tipo de clima é que nós temos? Porque em diversas partes do mundo o clima é diferente. Há países que são mais frios, há países que são mais quentes, há países que têm uma temperatura mais moderada, não é? Ora bem, aqui em Portugal, o clima que nós temos é um clima mediterrâneo, não é? Portanto, aqui o nosso clima
tem algumas características muito especiais que nós vamos ver e vamos ouvir no texto que temos a seguir. Está bem? Vamos ouvir com atenção para falarmos então do clima? Vamos lá então ver o texto. Vais acompanhar a leitura do texto e ouvir com atenção. Clima mediterrâneo. No clima mediterrâneo, as temperaturas mais elevadas fazem-se sentir na época seca ou de fraca pluviosidade. Este clima apresenta um verão quente e prolongado. O verão é muito seco, podendo não chover durante vários meses. Com o outono, as temperaturas descem, mas nem sempre as chuvas voltam. Pois é. Ora bem, então estamos a ver aqui algumas palavras importantes, não é? Que estão ali destacadas e que têm a ver com a temperatura, com a pluviosidade. Então, repara, diz que no clima mediterrâneo as temperaturas mais elevadas fazem-se sentir na época seca ou de fraca pluviosidade. Portanto, temperaturas elevadas quer dizer temperaturas altas, não é? Com números mais altos. Quer dizer, quando as temperaturas estão mais elevadas, quer dizer que há mais calor. Então, há mais calor na época seca, não é? E depois diz que ou fraca pluviosidade. O que é que significa pluviosidade, sabes? Pois é, eu vou descrever aqui no quadro a palavra que é sinónima de pluviosidade. Pluviosidade é o mesmo que quando caem as gotinhas lá do céu. Como é que é? É chuva. Portanto, pluviosidade é o mesmo que chuva, está bem? Portanto, na época seca há menos chuva, não é? E, portanto, se há menos chuva, quer dizer que há fraca pluviosidade, porque a pluviosidade é o mesmo que a chuva. E este clima apresenta um verão quente e prolongado. O verão é muito seco, podendo não chover durante vários meses. Ora, quando não chove durante vários meses, quer dizer que temos seca, não é? E por vezes essa seca é muito intensa, porque não chove mesmo nada, e aí diz-se que é seca extrema. Depois temos aqui, com o outono, as temperaturas descem, ou seja, as temperaturas baixam. Mas nem sempre as chuvas voltam, não é? Portanto, no outono o tempo fica um bocadinho mais frio, mas nem sempre começa logo a chover, está bem? Portanto, aqui a baixa da temperatura, quando as temperaturas baixam, no outono não quer dizer que as chuvas voltem logo. Podem voltar ou não. Então, vamos ver aqui, de acordo com aquilo que ouviste do texto, não é? Se este clima mediterrâneo tem algumas características específicas, vamos ver então estas frases que aqui estão, se são verdadeiras ou falsas. Está bem? Então vamos lá ver as frases. Então temos ali, no clima mediterrâneo, o verão é fresco. Achas que o verão aqui em Portugal é fresco? Pois é. Claro que não é fresco. Então, quer dizer que esta frase é falsa. Depois temos, o verão demora muito tempo. Achas que o verão demora muito tempo? Nós tínhamos ali no texto a falar de vários meses, não é? Então, quer dizer que é verdadeiro. Se demora vários meses, é porque é verdadeiro. O calor e a falta de chuva fazem-se sentir todo o ano. É verdade que é todo o ano que há falta de chuva? Ou é em determinadas alturas do ano? Pois é. Portanto, não é todo o ano, não é? Porque no inverno chove. E, portanto, e também no inverno não faz calor. Depois temos, no outono pode chover ou não. É verdade ou não? Nós vimos ali que no outono as temperaturas baixavam, mas que nem sempre chovia. Portanto, é verdadeiro. Agora vamos ver aqui este pequeno vídeo sobre a água. Poupar água
visto que estamos a atravessar um clima de seca, talvez a população a poupar um pouco mais a água, fazer com que a água rentabilize mais, não desperdiçando o bem essencial que é a água. Salvar a água, fazer os possíveis, desligar a torneira. Devido ao tempo que estamos a passar, de uma seca extrema, acho que deveria as pessoas tentarem poupar mais água, mas também a Câmara ter cuidados, porque às vezes as regras estão a funcionar, mas estão a regar mais os passeios do que a própria relva e as plantas. Ora bem, nós ouvimos estas três pessoas a falar da importância da água, não é? Nós vamos voltar a ver este vídeo para estares com mais atenção e poderes responder às perguntas que vêm a seguir, está bem? Vamos lá ver. Eu vou pôr aqui no início, novamente, e tu vais ouvir com muita atenção o que estas três pessoas dizem, porque vais precisar da informação que elas dão para poderes completar o exercício que vem a seguir, está bem? E, portanto, vamos lá ouvir novamente com muita atenção, está bem? Poupar água, visto que estamos a atravessar um clima de seca, talvez a população a poupar um pouco mais a água, fazer com que a água rentabilize mais, não desperdiçando o bem essencial que é a água. Salvar a água, fazer os possíveis, desligar a torneira. Devido ao tempo que estamos a passar, de uma seca extrema, acho que deveria as pessoas tentarem poupar mais água, mas também a Câmara ter cuidados, porque às vezes as regras estão a funcionar, mas estão a regar mais os passeios do que a própria relva e as plantas. Muito bem. Agora vamos tirar este vídeo, que eu viste tudo com muita atenção, não é verdade? E vamos aqui ao nosso exercício. Ora bem, neste exercício tu vais completar as frases que temos aqui com a informação que veio do vídeo que te estiveste a ver, não é? As pessoas que estão aqui neste vídeo, todas elas estão a falar sobre a importância da água e a importância de se poupar a água, de se proteger a natureza. Se nós protegermos a natureza, também poupamos água, não é? Portanto, todas as nossas ações para poupar a água vão contribuir para preservar a natureza. Então vamos lá ver aqui o que é que vamos colocar ali, que palavras é que vamos colocar ali para completar o texto. Então temos aqui, este vídeo foi feito para levar as pessoas a água. Num período de qualquer coisa extrema, em que não chove há muitos meses, a falta de água preocupa as pessoas. As câmaras municipais devem dar o exemplo e ter no modo como põem a rega automática a funcionar. Ora, isto quer dizer o quê? Que faltam ali algumas palavrinhas para que isto fique no ponto. Então vamos lá. Este vídeo foi feito para levar as pessoas a fazer o que é a água? A gastar muito ou a poupar? A poupar a água, exatamente. Num período de extrema, em que não chove, portanto, num período que não chove, se não chove, é um período de quê? De seca, seca extrema. Em que não chove há muitos meses, a falta de água preocupa as pessoas. Muito bem. As câmaras municipais devem dar o exemplo e ter o quê? Lembram-se da última senhora que falou? Ela disse que, às vezes, em vez de se regar as plantas, os passeios é que estavam a ser regados. Então, deve-se ter mais cuidado, exatamente. As câmaras municipais devem dar o exemplo e ter cuidado no modo como põem a rega automática a funcionar. Então, vamos ler o texto todo, agora que tem as palavrinhas todas completas. Então, temos: este vídeo foi feito para levar as pessoas a poupar água num período de seca extrema, em que não chove há muitos meses.
A falta de água preocupa as pessoas. As câmaras municipais devem dar o exemplo e ter cuidado no modo como põem a rega automática a funcionar. Muito bem. Agora imagina, se a água é tão importante e nós utilizamos a água todos os dias, não é? Temos que ter algum cuidado na sua utilização, não é verdade? Então, repara, todos os dias tu tomas banho, lavas os dentes, não é? Bebes água, para além de todas as outras coisas que fazemos com a água em casa, lavar a roupa, regar as plantas, enfim. Então, nós temos que ter alguns cuidados quando utilizamos a água para que ela não falte, não é? E tu sabes que há sítios, há locais onde há muita seca e as pessoas padecem com falta de água, não é? Pois é. Então é preciso ter muito cuidado na utilização da água. E há pequenos gestos que tu podes fazer no dia a dia que fazem toda a diferença. Quando lavas os dentes, por exemplo, não é? Se deixares a torneira a correr durante o tempo todo que estás a escovar os dentes, o que é que acontece? Gastas muito mais água do que aquilo que era preciso, não é verdade? Pois é. Quando tomas banho, também, se deixares a água a correr durante o tempo todo, se calhar gastas muito mais água do que aquilo que era necessário. Porque se calhar, enquanto te estás a ensaboar, enquanto pões o sabão no corpo, não é? Ou o gel de banho no corpo, se calhar não precisas ter a torneira aberta. Havia aquela menina no vídeo que dizia: desliguem as torneiras. Portanto, nós temos que fechar a torneira sempre que tenhamos que utilizar a água com cuidado, não é? Porque não precisamos de ter a torneira constantemente aberta para utilizarmos a água. Se calhar às vezes é a preguiça que não nos deixa fechar a torneira enquanto estamos a utilizar a água, não é? Mas temos que ter esse cuidado. E então, eu tenho aqui uma frase que diz, aliás, é uma pergunta que diz: sabes quantos litros de água gastas se tomares um duche de 15 minutos sem desligares a torneira? Fazes alguma ideia? Tens uma pequena ideia? Pois é, olha, esta é a pergunta que te vou deixar na aula de hoje. Vais pensar, vais calcular, ver mais ou menos quanto tempo é que tomas banho, quanto tempo demoras no duche. Agora imagina, fazes as contas mais ou menos, 15 minutos no duche, não é? E a água sempre a correr, quantos litros de água? Ficas a pensar nisso e na próxima aula eu vou-te perguntar, então, se tens um palpite que se aproxime ou não do verdadeiro número da água que se gasta. É importante teres em conta os números, não é? A quantidade de água que se gasta. Porque nós temos falado da preservação da natureza e fala-se muitas vezes em números, não é? E então é preciso ter isso em conta. Bom, então, já estamos aqui já quase no final. Temos aqui a pluviosidade, que é a chuva, não é? Tivemos a falar da água e nós vimos que a água é muito importante, não é? Vimos que as florestas precisam de água, a natureza precisa de água. Se nós não tivermos água, as plantas não crescem. Se as plantas não crescerem, também não nos podem dar o oxigênio que nós precisamos. E, portanto, temos que ter muito cuidado para preservar o ambiente. Nós, na aula passada, falámos da necessidade das florestas. As florestas precisam de água, as plantas precisam de água. Nós, os seres humanos, precisamos muito de água e como é um recurso que pode escassear quer dizer faltar, não é? Temos que ter comportamentos que nos ajudem a proteger a água, está bem? E eu conto contigo para isso. Atenção, não te esqueças do desafio, saber quantos litros de água gastas num duche de 15 minutos. Vamos terminar por aqui. Adeus e até à próxima aula.